como não ser liberada a palavra rema, né? Não tem como. Depois que se organiza um ambiente, né? Que se cria esse vínculo, né? De amizade vinda do Espírito Santo de Deus, não tem como o Senhor não operar, né? E essa campanha, ela é muito poderosa. Todo dia Deus tem derramado, né, uma porção diferente. Hoje está já conosco a Bispa Rosiane, que vai trazer a palavra do Senhor, né? E eu tenho certeza, gente, que vai ser poderoso em nome de Jesus, amém? E vamos estar sempre alinhando. Eu estou sentindo falta de muitas ali na intercessão nacional. Nós não andamos sozinhas, nós precisamos estar mais unidas, né? Em nome de Jesus, né, pastora Marilda? Amém. Nós precisamos, né, pastora Nileia, Karine, Jaqueline, nós precisamos fazer esse alinhamento ali, né? Porque não se ganha uma guerra com soldados dispersos, né, pastora? Não se ganha uma guerra com soldados dispersos, não se ganha, amém? É o alinhamento, a unanimidade, a obediência à voz do Espírito, né, para a gente poder ganhar essa guerra, e ela já está garantida em nome de Jesus, amém? Assim eu creio, assim eu verbalizo, profetizo em nome de Jesus. Vamos orar, então? Hoje eu quero que a pastora Marilda ore, a nossa sapatinha de fogo aí. Bora lá? Vamos orar? Vamos orar, então. Amém. Senhor Deus e Pai, Sim. em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Já queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, unidas, ó Pai, por esse aplicativo. Eu quero também, ó Deus, apresentar a vida da pastora, Senhor, da Bispa Rosiane, que estará fazendo esta palavra. Deus, que o Senhor possa usá-la, Senhor, com poder, com autoridade, com unção. Jesus venha falar conosco, ó Pai, através dessa poderosa palavra, que eu sei, meu Deus, que vai ser bênção sobre as nossas vidas. Que a voz dela, Pai, através do Teu Espírito Santo, possa alcançar, ó Pai, cada mulher que está aqui ligada, meu Deus, juntamente com ela, e as que vão ouvir depois, Pai, que possam também, meu Pai, ser alcançadas, ó Pai, e atingidas por esta palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos glorificar o nome do Senhor também, pela pastora Sônia, ó Deus, que teve, meu Deus, esse direcionamento para que nós pudéssemos ter esse tempo, Senhor, de manhã com o Senhor, ó Pai. Obrigada, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito. Obrigada por essa segunda-feira. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor continue falando conosco, ó Pai. Fique conosco e fale conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus, amém? E coloquem as suas guerras diante do Senhor, né? Nós estamos juntas, guerreando as guerras umas das outras, né, pastora? Amém? Se o teu problema é uma porta que não se abre, coloca, nós vamos jejuar e consagrar, essa porta vai se abrir, né? Não se isole, porque a primeira coisa que a gente faz, né, enquanto a senhora orava, veio muito forte no meu coração, é o isolamento, né, pastora? A gente se isola, né, Bispa Rosiane? E o primeiro sentimento que vem no coração é o isolamento. Então, não se ganha, né? O Senhor nos chamou para ser uma ilha deserta, não. Ele nos chamou para viver em unidade, né? Porque a unidade gera milagres, decretos são quebrados em nome de Jesus, amém? Então, não sofra sozinha. Para você que está ouvindo agora, para você que vai ouvir depois, que vai entrar na live depois, não sofra sozinha. Nós somos um general de guerra, nós somos um exército de guerra, né? E o nosso general de guerra está na nossa frente, nos dando estratégia, né? Nos deixando atenta, né? Apercebidas, né, ligadas, amém, em nome de Jesus, que Deus abençoe cada uma. Vamos ao louvor então, Aline? Vamos ouvir o louvor em nome de Jesus? A Bispa Rosiane pediu oceanos, né? Vamos estar ouvindo o louvor em nome de Jesus, né, e depois a Bispa já entra com a palavra, né, em nome de Jesus, né? Vamos ouvir o louvor? Glória a Deus. Coloque tuas petições agora diante do altar de Deus, porque o louvor é uma arma de guerra, amém? Enquanto nós nos entronizamos, né,
ao Senhor, dentro deste louvor, eu creio que cadeias vão ser quebradas em nome de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua casa, contra os teus filhos, contra a tua família. Amém? Contra o teu ministério. Aleluia. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, a casa é tua. Nós organizamos o ambiente para te receber. Traz a revelação do reino da palavra. Lava cheia, a sereia da lagoa. Deus Espírito Santo, cobre tua filha com questões, Senhor. Glória, protege-se, em nome de Jesus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou Deus, tu és Deus. Cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Aleluia, Jesus. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que
leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, somente em ti descansarei. Eu sou teu, tu és meu. Glória a Deus. Glória a Deus, Eliane, aleluias. deixa Deus te usar. Aleluia. Amém. Mulher de Deus. Companheira de Glória a oração, Deus. de guerra, né? Tá junto ali na intercessão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixa Deus Deus te usar. seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Bom dia, amadas. Graça e paz. Que nós possamos, né, nesta manhã, Amém. realmente, e todos os dias da nossa vida, vivermos um pouquinho mais, nos aprofundar mais em Cristo, na nossa dependência, porque quando a pastora falou que esse mês seria o mês, né, para nós estarmos aqui, primeiro eu disse sim, e depois, como diz ela antes da gravação, vem o elevador para cima e para baixo, falei assim, meu Deus! Falou isso aí. Né, porque nós não podemos dar justificativas. Primeiro é o sim ou não, e depois, assim, a dependência tem que ser de Deus e que Deus nos ajude. Eu estou falando isso, amadas, porque muitas vezes, não só a gente que está aqui, mas as amadas irmãs que vão estar vendo depois, se negam a fazer algo por receio, por medos, se negam a fazer algo em Cristo Jesus, dando justificativa. Porque se nós queremos estar encostando na fonte, entrando no tanque, nós temos que fazer a nossa parte. E quando eu disse sim,
Aí eu lembrei de um aconselhamento que eu dei para uma amada irmã, quando eu convidei ela para a gente abrir uma turma de mentoria, né, mesmo para ela ser anfitriã, né, e ela falou assim, você vai confiar em mim? Aí eu virei para ela, quem sou eu? O Senhor já confiou em você. Eu não sou nada diante de Deus. E aquela palavra veio ao meu coração, né? A pastora, você vai confiar em mim? E a palavra veio assim, já impactando. Não é ela, sou eu. Eu falo isso, amadas, porque está sendo a primeira experiência, né? Nesse sentido, né? E além de ser a primeira experiência numa live, é também uma barreira que eu tenho que quebrar. Eu me sinto muita vontade diante de pessoas, pode ser pouca, muita, falar da palavra do Senhor, estando no meu trabalho, ministrando palestras, mas falou de câmera, falou de filmagem, aí já é algo assim diferenciado. Eu sempre, quando eu estou, né, num púlpito, diante da igreja, né, das pessoas, eu prefiro que não gravem. Né? Então, eu tenho esse bloqueio, está quebrado em nome de Jesus, porque nós estamos no momento atual, não porque a palavra ela é arcaica, mas ela é viva, ela é presente, ela é atual, mas a tecnologia ela tem que nos ajudar. A tecnologia ela tem que estar a nosso favor. E se não usarmos essa tecnologia a nosso favor, o adversário já está usando a léguas de distância. Então, que nós, Rosiane, que nós, enquanto mulheres posicionadas, intencionais, que a gente venha buscar cada vez mais esse conhecimento, lidar com as ferramentas que o Senhor nos proporciona, porque quanto mais nós buscamos o conhecimento, não para nos satisfazermos, porque o conhecimento não é para nossa satisfação, o conhecimento é para que nós possamos transbordar, e que nós possamos buscar esse transbordar dentro da Escritura do Senhor, usando as ferramentas que Ele nos proporciona. E dentro disso, né, eu quero contar um testemunho que a palavra do Senhor, nesse momento que nós estamos agora, render graças, crer nesse poder de adoração. Teve mais ou menos no final do ano passado, eu passei uma semana, assim, muito triste. Eu ouvi duras palavras, e no momento que eu estava ali ouvindo aquelas duras palavras, eu falei assim, que não seja agora, porque naquele momento eu precisava de colo, né? Eu precisava de colo mesmo. E justamente o Senhor me lembrando mais uma vez, num aconselhamento que eu dei para uma criança, nós havíamos trabalhado um texto, Lugares Imaginários, dentro da geografia e história, e falava sobre Peter Pan, e ele tinha que ter pensamentos bons. E aquela criança, além dela ter um diagnóstico, né, alguns diagnósticos, né, mas aí ela veio, eu falei assim, por que você está triste? Eu falei assim, eu estou tendo pensamentos malvados. É uma criança, uma casa que serve ao Senhor, sabe orar, tão bonitinho ele orando, e eu falei assim, vamos pensar em coisas boas, eu aconselhando aquela criança para parar de chorar. E voltei para a realidade dele. Você gosta de sorvete? Vamos pensar em sorvete. Vamos pensar que o Papai do Céu vai te agraciar. E enquanto eu estava naquele momento de grande tristeza, eu falei assim, meu Deus, o conselho que eu tenho para ele é para mim também. Então vamos pensar em coisas boas. Porque a palavra fala que nós temos que estar buscando aquilo que nos dá esperança. Né? E aquilo que nos dá esperança em Cristo Jesus é tê-lo como o nosso papai querido, o nosso irmãozinho querido, que nos coloca no colo, que enche o nosso coração de amor, que enche o nosso coração de perdão. Então, assim, o que o Senhor tem nos usado para falar para as irmãs, para falar para aqueles que estão ao nosso lado, também serve para nós. Que nós possamos nos alicerçar em tudo aquilo que o Senhor está trazendo ao nosso coração, porque não é só para outra, é para nós também. É para a igreja viva do Senhor, porque Cristo é o cabeça e nós somos o membro que compõe essa igreja, o corpo de Cristo. E que nós possamos ser igreja viva, como a pastora Sônia falou, nós fazemos parte de um grupo de intercessão nacional, e somos umas pelas outras, unidas nós formamos um grande exército. Unidas nós formamos o exército de Cristo nesta terra para combater os principados do mal umas pelas outras. Então, a palavra do Senhor para nós nesta manhã
Ela está no Antigo Testamento, no livro de Esther, capítulo 3, versículo 12 ao 15. Nada melhor que sabermos que realmente nós temos que render graças ao Senhor, que nós temos que crer nesse Deus que tudo pode, que transforma decreto de morte em decreto de vida, Amém. que decreta, sim, cativeiro em libertação pela adoração, porque vários são os testemunhos que a gente presencia nas Escrituras, e vários são os testemunhos que muitas vezes a gente se vê vivendo semelhantemente aquilo que os nossos amados irmãos que já estão à espera da volta do noivo já vivenciaram. E nós temos que render graças, porque as misericórdias do Senhor são imensamente, infinitamente imensuráveis. Nós não conseguimos medir, porque a gente não vive nem um terço da dor do que os nossos amados irmãos já viveram. Nós vivemos brandamente, porque o Senhor sabe da capacidade, do peso da cruz que cada uma de nós conseguimos carregar. E aquilo que nós vamos conseguir nos proporcionar. Porque nós conseguimos levar as pessoas, conduzir as pessoas, mostrar o caminho até onde nós fomos. Porque além daquilo, nós precisamos conhecer mais, para nos aprofundarmos mais. Né? E antes de nós lermos esse texto, em 1 Tessalonicenses 5,18, está escrito assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade. É a vontade para que a gente possa, né, viver, experimentar. E tem coisas grandiosas para nós. E na palavra do Senhor agora, no livro de Esther, vem sobre o título assim: o rei decreta a morte dos judeus. Só aí já dá uma ministração do que a gente tem experimentado e vivenciado dos nossos governantes, a nível federal, principalmente. Que nós possamos agora, em nome de Jesus, no versículo 12, chamaram, pois, os secretários do rei, no dia 13 do primeiro mês, segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governantes de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios e de todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matasse e aniquilasse de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e lhes saqueassem os bens. Das cartas encerravam o translado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti e a lei se proclamou na cidade de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Sudã estava perplexa. Amadas, que esta palavra, nesta manhã, venha nos revelar um período de fé, um período de dependência, um período de adoração, um período de realmente crer que o Senhor pode todas as coisas. Nós temos que perceber nesta história aonde Deus já havia levantado, como levantou cada uma de nós aqui nesta manhã, em meio a um reinado que só pensa em criar leis camufladas para destruir qualquer intenção, qualquer movimento, qualquer ação, nos tirando identidade de mulher, tirando identidade de homem, tirando identidade de cristão, de servo do Senhor. Nós fomos levantadas, como Esther foi levantada, em meio a decretos que tentam
no intento de Satanás, destruir as ações do Senhor, o povo de Deus. Nós somos levantadas, independentemente da orfandade ou não, de termos uma família estruturada ou não, mas a nossa dependência, a nossa fé, a nossa forja, ela está em Deus. Eu não cresci num lar onde Jesus era o centro, onde a nossa dependência era centralizada em Jesus. Eu cresci num lar cristão, católico, apostólico, romano, mas a minha fé foi forjada depois que eu convergi o meu caminho, saí desse caminho onde tinha várias trilhas para se chegar ao Senhor, e peguei a rodovia principal, aonde o Senhor, ele tem, como foi colocado, ordem, regras nesse trânsito espiritual. Vire à direita porque é uma ordem. Vire à esquerda porque é uma ordem. Não pare aqui porque é uma ordem. Não faça isso porque é uma ordem. O Senhor realmente, ele organiza cada momento, cada tempo, cada estação para cada uma de nós experimentarmos esse sobrenatural. Saber que nesse momento um decreto foi lançado, mas Deus ainda permitiu lançar, ir além para que o povo soubesse. Os nossos dias não está diferente, amadas. As leis estão aí, as leis estão lançadas, mas muitas vezes não divulgadas de forma esclarecida, mas nós temos esse recurso que nós estamos usando hoje. Nós podemos buscar as leis, nós podemos ler as leis, nós podemos buscar pessoas que interpretam melhor as palavras difíceis que são colocadas nesta lei, para que muitas vezes nós que não entendemos, que somos leigos em certos vocabulários, às vezes nós somos enganadas, achando que aquilo ali não é de tanta importância. Mas nós temos pessoas ao nosso redor, mulheres e homens, que podem nos auxiliar, para que possamos estar preparadas para o dia mau. Porque os dias maus têm se estreitado e têm aparecido cada vez mais, nos roubando direitos, nos roubando o direito de viver uma liberdade em Cristo Jesus, direito de viver em sociedade. Muitas das palavras do Senhor já não podem ser ditas de certa forma, porque podem ser levadas de forma pejorativa e receber um processo. Nós estamos realmente vivendo, nesses dias atuais, uma constância permanente de aprofundar as nossas raízes em Cristo, purificarmos, termos fé, adoração, porque o exército do mal está tentando nos abater, e nós temos que entrar em adoração, em jejum constante. Pessoas que muitas vezes se colocam em situações que não sabem lidar com elas, se sentem impotentes. Quantas de nós já vivemos uma impotência, acreditando que tudo aquilo que está ao nosso redor vai nos consumir, vai nos abater, e nós temos que adorar ao Senhor. Em momentos tristes, coloque hino na sua casa, adore o Senhor, porque toda seta, todo dardo inflamado que está querendo alojar na sua mente vai ser desfeito em nome de Jesus. Isso é experiência prática. E a palavra de Romanos fala que a nossa mente tem que ser conforme aquilo que o Senhor almeja para nós. E aquilo que o Senhor almeja para nós é uma mente de adoração, é uma mente de rendição, é uma mente onde nós temos que absorver como uma esponja aquilo que é do Senhor. Nós temos que consumir aquilo que é do Senhor. Porque se a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio, o que nós estamos nos enchendo? Qual está sendo o nosso alimento? O nosso alimento está sendo o que para poder proferir na nossa boca? E esse alimento não é físico. O alimento físico, ele é digerido. E nós temos que zelar por isso também, porque um corpo saudável é viável. Porque nós temos que saber que nós somos, sim, espíritos.
Mas nós temos uma alma tentando combater esse espírito em Deus, e que habita num corpo que tenta combater todos os dois ainda. Então, nós temos que saber que nós temos que ter uma mente saudável, um corpo saudável, para que o Senhor possa nos usar segundo o teu querer e a tua vontade. Nós podemos proporcionar cenários de milagre. Aqui era um cenário de morte, mas Esther foi buscar um cenário de milagre. Esther foi buscar em Cristo Jesus jejum e oração, decreto de vitória. Ela foi buscar aonde ela achava assim, o não eu já tenho. Mas o sim, eu vou buscá-lo. As coisas do Senhor não é para cruzar os braços. As coisas do Senhor é para avançar. As coisas do Senhor, quando nós colocamos os nossos sonhos. Maria tinha que proteger o sonho de Deus, o projeto de Deus, gerando nela o Emanuel, Deus conosco. Mas ela teve que seguir as ordens para que esta promessa, este projeto, fosse realmente consumado nesta terra. Quando nós colocamos Joquebede, ela também, um decreto de morte, mas Deus tinha outro projeto para a nação, e ela não cruzou os braços. Ela foi além, porque o não, a morte já estava ali. Mas ela tinha que crer na vida, ela tinha que crer em tudo que o Senhor já havia prometido e colocado no coração dela. Quantas de nós nos colocamos, eu, Rosiane, muitas vezes, vamos colocar um decreto de morte de sonhos financeiros, um decreto de morte, de morte literalmente, porque ouvir que o seu pai está com câncer não tem jeito mais, nem de cirurgia, nem de químio, nem de rádio. E eu, na minha fé, e colocar meu pai sentado numa mesa, assim, pai, não é para a morte, é para a vida. E você vê aquelas lágrimas rolando no rosto dele. E hoje tem mais de 10 anos, meu pai está vivíssimo. Fez químio, fez rádio incessantemente, não caiu um fio de cabelo, não teve algo de nada de indisposição do estômago. E eu crendo que cada momento desse, que o homem dizia, é um decreto de morte. Eu falei assim, Deus, aí é o momento que você, em nome de Jesus, eu creio, vai ser o momento que eles vão se converter aos seus caminhos. Porque Deus tem projeto em todas as dores. Uma dor de forja, porque o fogo, ele queima, mas é um fogo que não nos consome, mas que nos lapida, que nos purifica, que transforma carvão em diamante. E minha mãe com 2 aneurismas. E quando eu cheguei diante do médico, no dia que eu recebi a notícia, eu realmente chorei. Chamei os meus filhos que eram pequenos, dei a mão para eles e falei assim, vamos orar, porque a vovó está passando mal, está doente. E eu tinha um aniversário para ir. Meu esposo não tinha como estar falando, porque ele estava recebendo visitas. Peguei as crianças, fui para o aniversário, lá nós conversamos, nós rimos. Depois que eu cheguei em casa, que eu falei com meu esposo a situação da minha mãe. E aí ele, sem entender, ligou para a casa onde eu estava, né, para os anfitriões, que eram da igreja, perguntou se eu tinha recebido a notícia lá. E a pessoa falou assim, acredito que não. E eu expliquei para ele, eu recebi a notícia antes de eu sair daqui. Nós temos que crer, glorificar, exaltar, porque o Senhor tudo pode. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas, agindo Ele é Deus, não agindo Ele é Deus, em silêncio Ele é Deus, falando Ele é Deus. Nós temos que crer, sim, nessa dependência. E Esther, na sua vida, não deixou o passado ditar quem ela é e quem ela poderia ser. Aleluia. Ela foi além, ela foi projetada, se projetando para viver o extraordinário de Deus, não só em prol da vida dela, mas em prol da vida de uma nação. Nós somos levantadas como projeto de Deus para que uma nação, para que o nosso legado venha marcar nações, porque mulheres curadas, famílias curadas, gerações curadas. Amém, aleluia. Hoje, eu sou uma versão
menos do que o amanhã, porque amanhã, com certeza, em nome de Jesus, eu serei uma versão ainda melhor em Cristo Jesus. Nós somos projetadas no presente para que o futuro do Senhor venha se cumprir, porque o Senhor, Ele não vive o nosso tempo. O Senhor está nos chamando para viver um futuro que para Ele já é um presente. Ele não mostra o caminho, mas Ele coloca, vem, estou contigo, eu te dou as mãos. Amém, Eu seguro nas tuas mãos no meio desse vale dos ossos secos, eu seguro sua mão no meio desse deserto, desse abismo, dessa fornalha, Amém, Jesus. dessa cisterna. Glória a Deus. Porque quantas somos nós que já passamos ou estamos numa cisterna esperando a provisão de Deus, mas creia tão somente que aquele que foi colocado numa cisterna injustamente, ele é levantado para projetos grandiosos do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você foi levantada para um governo da sua casa, você é líder dos seus filhos, você é líder no seu lar. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque o esposo é o cabeça da esposa. E como está escrito no livro de Titos, as mulheres mais velhas ensinam as mais novas a amar, a honrar o marido, Glória a Deus. para que a palavra do Senhor não venha a ser envergonhada. Amém, Jesus. Glória a Deus. Para que a palavra do Senhor não venha a ser envergonhada. E Esther estava ali cumprindo o seu papel, se colocou em humildade, mas se colocou num propósito e chamou os seus para guerrear no mundo espiritual, no processo de jejum, no processo de oração, no processo de rendição, de humilhação. Aleluia, Jesus. Quantas de nós estamos precisando refinar e lapidar? Porque desde quando foi decretado, né, o jejum na segunda-feira, eu falei com a pastora Sônia, não dá para mim fazer jejum um dia só, porque eu esqueço. A minha rotina ela é corrida, eu tenho que fazer um jejum constante. Porque aí a mente ela vai se adaptar a uma constância. Amém. E aí nos outros grupos, nas outras demandas, né, questões de outros projetos ministeriais, aí eu vou agregando os propósitos. E com esse propósito maior, eu falei assim, meu Deus, o que eu tenho feito não é pecado, graças a Deus, mas eu vou jejuar porque está me prendendo, está limitando o meu tempo. E desde que a pastora Sônia fez o convite, falei assim, esse vai ser. E está sendo duro, tá? Está sendo duro. Porque ninguém está ali olhando aquilo que você coloca, aquilo que você sacrifica, aquilo que você se abstém. Igual um grande atleta. Só vê o resultado, mas não para analisar o sacrifício, não para analisar horas e horas que ele tem que estar ali, para que nós possamos continuar guerreando contra forças do mal. São horas de dedicação em Cristo Jesus, são o nosso dia em constante adoração, o nosso dia em constante ato de fé, o nosso dia vivendo aquilo que nós colocamos para os outros, para as outras mulheres. Verdade, verdade. Aleluia. Tem uma irmã em Cristo Jesus que trabalha comigo e que ela está se sentindo tão impotente com a minha turma, com a turma que eu trabalho, literalmente eu sou regente da turma, eu chego na sala, os meninos, as crianças, amadas irmãs, já sentam, se organizam e sabem o que vai ter e vai acontecer. Não porque eu estou brigando, mas é porque a minha presença em Cristo Jesus chegou ali. E com tom baixo eu falo, não fale alto, eu não sou surda. Nós vamos dialogar. Quando há uma regra de disciplina, eu falei assim, eu não estou brigando, eu estou orientando. E essa colega em Cristo Jesus, eu falei com ela, jejum e oração. Isso é batalha espiritual. Porque é só ela entrar naquela porta, aquelas 24 crianças, eu olho assim, não são as mesmas que eu deixei, porque eu já fui na sala enquanto ela estava. Ela já me pediu socorro para mim ali. Irmãos, tem batalhas que a gente enfrenta que é no jejum e na oração. São O adversário, ele está ali para nos abater. E esse sentimento de impotência não pode permanecer em nós.
Em nome de Esther Jesus. estava ali e ela não tinha direito legal de estar diante do rei. Ele Verdade. é a autoridade máxima. A morte já estava ali batendo na porta. É. E nós estamos diante de um rei dos reis, senhor dos senhores, onde muitos decretos de morte, palavras de morte, morte da alegria, morte de sonhos, morte de projetos. Pessoas que falam, não, não vai dar certo. Está matando. Que nós possamos nos resguardar. Que nós Aleluia. possamos, sim, decretar vida. Sim, Jesus. Eu conversei com meu esposo, eu já tive a possibilidade de fazer um curso durante alguns anos atrás, várias demandas, gratuitamente, um curso que hoje, pelo que eu vi ali na internet, custa entre 680 mil e poucos reais, dependendo, né, de libras. Mas lá em Patinga, é outra cidade, onde eu trabalho, eu falei assim, meu Deus, eu já saio de casa 6 e pouca, vou terminar minha jornada de trabalho 17h15, ficar em outra cidade até as 22h, até que eu chegue em casa. Todas as vezes eu tinha no coração em fazer, mas não fazia por causa disto. E agora tem aqui na minha cidade. Eita, aleluia. Conversei com ele, conversei com meu esposo, falei assim, ótimo. Porque por mais que seja no centro da cidade, a minha cidade, de onde eu moro até no centro, é pertinho. Então, eu vou estar agora, em nome de Jesus, me preparando para uma nova jornada. Porque eu creio, mulheres, que nós temos que nos aprofundar e ampliar o nosso leque de conhecimento para alcançar mais mulheres. Eu estava olhando o percentual de 10 milhões de não ouvintes no nosso país, 1% que teve condições de ouvir a verdade de Cristo Jesus. Porque não tem um intérprete de Libras dentro da congregação dos santos. Graças a Deus, a igreja que eu congrego agora tem, para honra e glória do Senhor. Já até pedi ajuda, porque eu vou ter que fazer estágio. Na igreja, na escola também onde eu trabalho, tem um intérprete, porque tem uma aluna no 6º ano. Então, eu vou estar me preparando e conto com o apoio das irmãs, porque eu olho aquelas mãozinhas mexendo e falo assim, meu Deus, aquilo tem que ter significado para mim. Amém. Porque, Amém. amadas, nós conseguimos absorver a Escritura porque tem significado. Isso atinge o coração. Nós conseguimos aprender e nos adentrar dentro dessa palavra, ou de tudo aquilo que a gente se coloca para aprender, porque tem significado. Quando eu comprei o curso de anfitriã, eu comprei porque eu olhei lá no Instagram e falei assim, gente, que maravilha é esta? Aquelas mulheres na imersão, dando seus testemunhos, foi uma semana naquela jornada, e graças a Deus, para honra e glória do Senhor, eu estava de férias prêmio, foi a minha primeira férias prêmio que eu tinha conseguido. Em nome de Jesus, ano que vem eu vou estar na próxima. Em nome de Jesus. Aí eu falei assim, aquele tem um significado. Por que nós estamos adquirindo a 2ª edição? Porque tem um significado. E esse significado é de vida. Para a gente levar a vida aonde a circunstância da vida decretou morte nos sentimentos, morte na identidade, morte numa vida que é um vaso de alabastro cheio de azeite e está se achando incapaz de sentir a presença do Espírito Santo. Nós estamos aqui enquanto mulheres, enquanto Esther, levantadas. Amém, Jesus. A nossa identidade em Cristo Jesus, para se posicionar, independente da autoridade que se encontra na nossa frente. Amém. Hoje, no devocional da igreja da qual eu congrego, né, foi para falar de mulheres, hoje, de mulheres não vistas, mas mulheres que se posicionaram diante do sacerdote que tinha autoridade naquela época, porque o pai não tinha filhos, e elas iam perder todas as terras. O não elas já tinham, porque não tinha mais, não ia ter o legado do pai, mas elas queriam continuar o legado do pai. Eu falei assim, então nós vamos, até quem pode. E quem pode ouviu, quem pode levou até Deus, e Deus falou, elas estão certas. Aleluia. Nossas petições têm que ser levadas até Deus. Amém. Glória a Deus. Porque por mais que os homens já criaram leis, conceitos,
Deus é o conceito maior, porque ele é onisciente, ele é a ciência, ele é o conhecimento, é ele que julga. Amém, Não Jesus. é o da direita, nem o da esquerda, ou da frente ou de trás. Não é o ser humano. Porque só o Senhor conhece o nosso coração, a sinceridade do nosso coração. Que nós possamos ser como essas filhas, pode até ser que não tenham irmãos, para continuar o legado do nosso papai querido, vamos colocar no mundo espiritual, mas que nós possamos guerrear para continuar o legado do Senhor. Por mais que decretos humanos venham falar, não, você não pode continuar, vamos continuar sim. Elas foram atrás para reivindicar. Então, que possamos ser corajosas para reivindicar em Cristo Jesus, como Esther foi corajosa para reivindicar. Amém. Glória a Deus. O Senhor é vitória para todos aqueles que estão, bem-aventurados aqueles que buscam. Podem Amém. ser caluniados e injuriados, mas se for em nome do Senhor, ele é um bem-aventurado. Amém, Jesus. Quantas de nós já fomos caluniadas por amarmos o nosso papai querido, por buscarmos viver essa verdade do Senhor, por buscarmos viver realmente, igual ali no livro de Titos, honrar o marido. Lá não está falando se o seu marido merece ou não merece, mas está falando que é o marido. Amar o marido, sujeitar-se ao marido, que por mais que fale que ele tem que nos amar como Cristo amou a igreja, mas cada um com a sua ordem, e que receba a sua ordem, venha cumprir a sua ordem. Não estamos fazendo pelo outro, mas estamos fazendo porque Cristo assim deixou, Deus assim deixou escrito. E nós temos que buscar viver essa verdade. Então, Esther, né, no capítulo 4, logo em seguida de Esther 3, onde já tinha um decreto de morte, Esther promete interceder pelo seu povo. E ela intercede junto ao rei. Talvez nós estamos precisando nos posicionar para que o que está acima venha ter um outro ponto de vista, venha ter as suas vistas clareadas. Porque se somos tochas, candelabros acima e não escondido, nós temos que levar a luz de discernimento. Verdade. E a luz, ela dá claridade. A luz nos permite ver caminhos. A luz nos permite enxergar aquilo que na escuridão não se enxerga. Tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Verdade. Não podemos ser prisioneiras da escuridão, da falta de conhecimento, porque o conhecimento, ele é poder. E que possamos buscar esse conhecimento em Cristo Jesus, não para nos satisfazer, mas para transbordar. Amém. Que possamos todo dia ser esse transbordar do Senhor. Que possamos, em nome do Senhor Jesus, não sermos gulosas para abster tudo para nós, mas que possamos para poder ir e avançar. Amém, amém. Possamos ser dispenseiras do Senhor. Amém, aleluia. Ter a nossa dispensa espiritual abarrotada para ir lá dispensar e abastecer aqueles que necessitam. Amém. Porque Esther, ela foi chamada, nós somos chamadas pelo nosso nome, como identidade de filha, para usarmos o poder da palavra, cheias do Espírito Santo, para viver o nosso sonho, para transformar os nossos sonhos em realidade, num propósito celestial, e esse propósito é que nós vamos verdadeiramente nos revestirmos dessa armadura que o Senhor nos coloca, de proteção, mas de guerra também. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Avançar. E que esta palavra, amadas, né, venha ter impactado o coração de vocês nesta manhã maravilhosa. Como diz a pastora Sônia, a gente estava conversando antes, realmente o elevador sobe e desce, mas para a honra e glória do Senhor. Aquele hino oceano, eu ouvi ele demais, porque a gente tem que estar na dispensação do Senhor demais, da conta. E agora vem o refrigério.
Amém. o refrigério. Aí o elevador se acende. Muito obrigada mesmo, eu agradeço a Deus Amém. por todo esse experimentar que o Senhor está me conduzindo nesse Amém. Ministério Raízes Curadas. Glória a Deus. Por esse experimentar de sims. Eu sempre busco falar sim, mas os sims que eu estou dizendo é um sims de ousadia muito maior. Muito maior. É um sim de desafio. Então, assim, para as amadas irmãs, né, que vai ser postado lá no grupo, né, de intercessão nacional, amadas, deixa o Senhor te usar, né? Deixa o Senhor te usar em oração, independente do horário, se for 6 horas, se for 7 horas, 21 horas, se você sentir no seu coração de lançar um áudio de oração naquele grupo, não se acanhe. Amém. Vá para o seu quarto, vá para um lugar reservado. Se não deu certo, grava o primeiro áudio. Ah, não gostei, deleta, eu também faço isso. Ah, travou, gaguejou. Exatamente. Posta outro. Vai no seu grupinho de você mesmo, que eu tenho certeza que muitos aqui têm grupinho de você mesmo. Eu tenho meu próprio grupinho, né? O meu grupinho que eu coloco lá uma pregação que eu quero ouvir, o meu grupinho do louvor, de hino que eu separo. Eu tenho vários grupinhos de mim mesma. Eu também tenho. Eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu tenho. E se você, amada, que está aí no grupo de intercessão, não sabe fazer esse grupinho, pede ajuda para os seus filhos, que eles sabem. E pede ajuda para sua amiga. Pede para as universitárias. Isso mesmo, pede para as universitárias. Estamos aqui uma para ajudar a outra, né? Isso. Hoje é seu primeiro dia, sua primeira experiência, né? Isso Teve meu mesmo. primeiro dia também. É assim, é uma ajudando a outra, né? Então, assim, que as amadas irmãs realmente digam primeiro sim. E depois vai aprofundar em Cristo Jesus, que Ele vai te dar a mão, Ele vai te conduzir, Ele vai te mostrar, e a sua boca vai ser trombeta viva do Senhor nesta terra, para ecoar o evangelho da salvação, aquilo que o Senhor tem mostrado, aquilo que o Senhor tem ministrado, para você lançar naquele grupo em nome de Jesus. Sejam corajosas. Amém, amadas? Amém. Glória a Deus. Bom dia, maravilhosos. Muito obrigada por tudo. Obrigada. Amém. Vamos orar então, né? Encerrando esse dia maravilhoso, né? E já preparem-se essas mulheres aí, empoderadas de Deus, para nosso podcast, né? Que já nasceu aqui hoje, nessa live. Amém? Vai ser poderoso, né? Eu agora estou aceitando o desafio. Eu cansei de viver muito tempo no anonimato, sabe, bispo? Muito tempo escondida. Todas as minhas obras nunca foram registradas, nunca foram postadas. E eu tive que romper isso quando eu conheci Raízes. Eu tive que romper tudo isso quando eu conheci Raízes Curadas. Eu sempre fiz as minhas obras escondidas. Eu nunca quis que aparecesse em lugar nenhum, né? Até é difícil acreditar nisso, né? Porque agora já ultrapassou, né? Ano que vem eu faço 70 anos, né? 70, isso. E eu tinha um sonho de fazer um curso, né? Direcionado para mulheres, no universo, né, feminino. E acabei de concluir, eu e pastora Nirleia, trouxe ela junto comigo, né? E o diploma já chegou, né? E aí vou fazer mais curso dentro da terapeuta cristã. Por quê? Eu sempre tive esse sonho recalcado, reprimido dentro de mim. Porque eu achava que o tempo já tinha passado, que não era mais para mim, né? E fui criando essas crenças limitantes dentro de mim. E hoje foi pregado para nós, né, sobre posicionamento, né? E tomar o poder dele que já foi otorgado a nós, né? As leis do Senhor, elas são perfeitas, né? Elas não são ultrapassadas. Tomar posse dessa palavra e colocar em prática. Então, você pode sim. Se você tem desejo de fazer algo, faça, porque o Senhor é contigo, amém? Eu cansei de viver escondida, reprimida e recalcada, né? E depois Deus teve que me impulsionar, me empurrar. Eu fui literalmente empurrada pelo próprio Espírito,
porque tinha que ser dessa forma, porque se dependesse de mim, eu não iria, né? E hoje eu tenho sido chamada para mesas, para palestras, né? Para altares, eu tenho saído para levar a palavra do Senhor, amém? Feito novas conexões, novas alianças em Cristo Jesus. Então, alerta para você e para mim nesse dia, é cuidado com as alianças, cuidado com as sutilezas de Satanás, amém? Deus nos dá os olhos apercebidos dessas leis nojentas, sujas, né? Amém? E tomar posse da palavra, porque o nosso Deus, ele pode anular decretos e derrubar, anular leis e derrubar decretos contra a nossa vida, amém, mulheres? Karine está ali, glória a Deus. Então, hoje foi uma aula para nós, né? Cada dia tem sido diferente, e tenho certeza que será. Na semana que vem, o encerramento será com a pastora Nirleia, glória a Deus, e já vão se preparando, e entrem ali, igual a Rosiane falou, né? Ela está comigo ali nesse grupo, na nossa equipe de intercessão. Tá eu, ela, Edith, né? A Rosiane, eu, Edith, Nirleia, quem mais? Suzy, né? Estou esquecendo de alguém aí? Nós somos 7, né? E a Aline, nós estamos nessa sala ali, né? Sempre ali orando, traçando projetos novos, né? Em nome de Jesus, e juntos nós vamos vencendo. Parar jamais, amém? Vai com medo, mas vai com medo mesmo. Glória a Deus, esse é meu grito de guerra. Vai com medo, mas vai com medo mesmo. Não permita que ninguém te pare. Viva aquilo, a sua verdadeira selfie, aquilo que Deus falou que você é. É nisso que você tem que acreditar, amém? É o que o Senhor fala sobre você na palavra, filha amada, escolhida para esse tempo e para essa estação, amém? Louvamos a Deus por essa palavra, bispa. E ela falando no secreto, até agora, né, aí, ó, né, meu Deus, foi a primeira vez, superou, né, amém? Então, que Deus abençoe cada um de vocês que conservaram conosco até aqui. Gratidão à vida da Aline, que está ali ligada, mas fazendo outras coisas, ela disse, né, que tinha que sair um pouquinho, mas está ali, antenada, e gravando isso. As outras que entrarem depois, eu tenho certeza que serão ricamente edificadas, porque Deus falou hoje aqui conosco sobre posicionamento, amém? E sobre o poder que Ele já derramou sobre nós. Glória a Deus, vamos orar. Coloca a sua família, seus filhos, seus negócios, seus projetos, porque para Deus nada é demasiadamente impossível, e nada vai poder parar você por aquilo que Deus te outorgou, te chamou, te ungiu para que você faça, amém? O seu verdadeiro propósito divino, em nome de Jesus. Papai querido, Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa manhã, Senhor, agradecidas por esse momento tão especial. Pai, cobre cada mulher, cada família, cada filho. Eu apresento a casa das tuas filhas, a minha casa, Senhor, que são projetos do Senhor. Nós consagramos a Ti essa segunda-feira para uma semana de vitória, uma semana de portas abertas, uma semana de resposta, Senhor. Vai na nossa frente, aplanando o caminho, Senhor, para que nós possamos passar em liberdade, levando a Tua palavra como dispenseiras, como o Senhor já falou na boca da Tua serva essa manhã, como dispenseiras, Pai, da Tua arautos de Deus na terra, atalaias, em nome de Jesus, em vigilância o tempo todo, Pai, para que nós possamos consagrar ao Senhor conforme a Tua palavra, tudo, Senhor, para que nossos planos e projetos serão estabelecidos dentro da Tua palavra. Assim nós oramos nesta manhã, agradecidas por este momento lindo, em nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus abençoe cada uma, em nome de Jesus. As que mostraram o rostinho, está ali a Rafaela, né? Rafaela também está ali. As irmãs, Deus abençoe, viu? A paz do Senhor e uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, bispa. Obrigada, Deus abençoe, em nome de Jesus. Pai do Senhor, mulheres. Deus abençoe.